No último domingo, nós tivemos o privilégio de ouvir o nosso pastor discorrer sobre a vinda triunfal do Filho de Deus, uma certeza que nós podemos ter hoje. Não sabemos o dia nem a hora, mas isso é uma inegável verdade. Ele virá. E tendo essa certeza em mente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas diretrizes, algumas posturas que nós precisamos ter enquanto nós esperamos a vinda do Filho de Deus. Então, através da morte ou da segunda vinda, haverá um tempo que se encerrará para nós. Então, como nós devemos viver até esse dia? O estudo de hoje traz como tema o título Vivendo para a Glória de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na Epístola de 1 Pedro, capítulo 4. Nós leremos do primeiro verso ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 ao 11. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, o mesmo evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Pedro escreve essa carta aos crentes espalhados no que nós conhecemos hoje como Turquia, a Ásia Menor do primeiro século. O apóstolo se dirige a eles como peregrinos, ou outro termo, forasteiros, uma forma de dizer que eles não pertenciam a este mundo, mas ao mundo celestial, e que estavam aqui só de passagem. Aqueles cristãos, meus irmãos, estavam passando por algum tipo de sofrimento. Uns pelo modo de viver, outros simplesmente pelo fato de serem convertidos a Jesus Cristo. Mas o que Pedro tinha em mente quando ele escreve a esse povo era alertar sobre uma grande perseguição que estava por vir por parte do Império Romano. Algo muito semelhante ao que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nero havia acusado os cristãos de terem incendiado a capital romana. O evangelho estava se tornando um problema para os poderosos. Então, Pedro escreve para alertar sobre os sofrimentos e ensinar sobre como nós devemos comportar até o dia do Senhor. Já que esse povo era estrangeiro no mundo, haviam de dar um bom exemplo, ter uma vida diferenciada diante do sofrimento, enquanto esperavam a vinda de Cristo. Essa passagem que nós vamos refletir a respeito é uma espécie de manual prático para o cristão nesse processo de sofrimento, espera e superação de dificuldades. Mas também é uma diretriz como nós devemos viver para agradar e viver para a glória de Deus. Portanto,
uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. O primeiro verso que nós lemos é uma orientação aos ouvintes de Pedro que se armem do pensamento de Cristo. O termo aqui empregado, armar, é realmente esse, armar-se, numa expressão usada para a guerra, quando o soldado se equipa de seu armamento para o confronto. E isso pode ser algo decisivo na batalha contra o inimigo. É uma ordem para que aquelas pessoas se posicionem em forma ativa ao pensamento de Cristo. Então fazemos algumas perguntas ao texto e uma delas é: qual seria esse pensamento de Cristo? Como nós vamos nos armar de tal pensamento? Trata-se de romper com o pecado e suportar o sofrimento pela causa do Evangelho. O pensamento de Cristo, em sua essência, é não viver uma vida mundana, mas que foi chamado ou enviado para responder aos desígnios de Deus. Ou seja, a própria vontade, ela não tem mais sentido diante da vontade de Deus. Jesus, no dia em que desceu ao mundo dos mortos, ele sabia que era preciso o sofrimento. Em algum momento, ele até pensou em não experimentar daquele cálice, o cálice da ira de Deus, mas a sua oração revela o seu comprometimento com a vontade do Pai. Vocês lembram? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Pedro então convida aqueles ouvintes para participar do pensamento de Cristo. A saber, eles precisam entender que foram chamados para algo além deles mesmos. Em vários momentos, Pedro os faz refletir sobre essa convocação, sobre essa eleição, sobre esse chamado. Se voltarmos 2 capítulos na carta, nós leremos Pedro dizer o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Era importante que eles entendessem, meus irmãos, a obra de Deus em seu favor. Não era por acaso que o Evangelho os havia alcançado, mas porque Deus já havia começado a boa obra em suas vidas. Aquela igreja precisava saber que suportar o sofrimento era uma possibilidade. Deus não poupou nem seu único filho. O reino de Deus, é verdade, tem muitas bênçãos para serem gozadas, mas o sofrimento e a perseguição também é uma realidade. Engana-se aquele que acha que ao se converter a Jesus Cristo os problemas acabaram. Propaganda da Tabajara Empreendimentos. Nas palavras do profeta Isaías, Deus havia sido morto de forma humilhante. Jesus era como um cordeiro levado ao matadouro, oprimido, humilhado, mas em momento algum abriu a boca. Era difícil aceitar que Deus havia sido morto de forma tão vergonhosa e cruel. Os judeus não podiam acreditar, e sinceramente eles tinham razão. Deus não pode ser morto ou ferido pelos homens, a não ser que ele permita. E isso é muito revelador a nós. Cristo se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Ele podia dar uma ordem para que tudo mudasse. Ele é o dono do poder, da sabedoria. Mas ele não fez. Por quê? Em seu pensamento havia apenas uma alternativa: fazer a vontade do Pai. Qual era essa vontade? Nos libertar do pecado e da morte, dando-nos maravilhosa salvação. Por isso, amados, armem-se do mesmo pensamento de Cristo, fazer a vontade de Deus a todo custo, pois foi para isso que nós fomos chamados. Em 2 Pedro, no 1º capítulo, ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
precisamos tomar uma postura de atitude, precisamos nos posicionar, reconhecendo primeiro que Deus nos escolheu para isso. Não é uma opção partida de nós, mas sim de Deus, veio de Deus primeiro. Cristo, como nosso maior exemplo, sofreu na própria carne as dores do nosso pecado, não dele, nossos, para que nós não vivamos mais como antes. Para isso, nós precisamos seguir alguns ensinamentos, e Pedro nos orienta quanto a isso. Abandonemos a vida de pecado. As correntes foram quebradas, e agora nós temos auxílio para vencer. Aquele povo, tal como nós, era cheio de maldade, de egoísmo. Faziam tudo o que desagradava a Deus. Pedro, no texto, capítulo 4, verso 3, ele cita uma lista. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. Meus irmãos, a parte mais difícil da libertação dos pecados é a que cabe a nós. Dar nome aos bois, dizia o meu pai. Falamos de forma genérica sobre o pecado, mas cada um sabe que há um espinho em você. Aquilo que muitas vezes nós preferimos amortecer ou ignorar, mas que sabemos ser um mal em nossas vidas. Precisamos dar nome ao nosso pecado. Precisamos confessá-lo a Cristo para que haja perdão. Na maioria das vezes, até tratamos com apelidos carinhosos, mas a sociedade moderna criou eufemismos para aliviar a própria consciência. Um exemplo: o furto se torna uma doença chamada cleptomania. E se nós tratarmos apenas dessa forma, e não como realmente pecado que nos afasta da vontade de Deus, nós tiramos a responsabilidade de viver aquilo que Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. A salvação, consequentemente, libertação dos nossos pecados. Somos coparticipantes, responsáveis por nossa santidade. Mesmo que a fonte de todo o poder seja Cristo Jesus, há poder em nós para vencer o mal. Como diz o grande poeta da Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se ficarmos dando apelidos ou fugindo da realidade revelada na palavra de Deus, nós estamos em descumprimento, meus irmãos, ao nosso chamado. Nós não fazemos a vontade de Deus. O que Pedro ensina para aquela igreja, e que vale muito para nós nos dias de hoje, é que não devemos fazer as vontades humanas. Isso tem uma razão. Mesmo que os nossos desejos, os nossos sentimentos pareçam ser sinceros, se não estiverem alinhados com a vontade de Deus, a vontade humana ela é comprometida. Santo Agostinho diz que o nosso livre modo de agir não é livre, mas cativo do pecado. Isso porque nós somos descendentes, herdeiros de Adão, filhos da ira de Deus. E se prevalecer a nossa vontade, nós desobedeceremos a Deus. Por isso, pecaremos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, capítulo 6, verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Há aqui em Paulo, ensinando aquela igreja, uma clara ordem para não obedecer às vontades carnais. Cristo garante a vitória sobre a morte, que é o salário do pecado, pois ele ressuscitou para que nós, também com ele, morrêssemos para o mundo e vivêssemos para a glória de Deus. Tal como Cristo, em hipótese alguma, pode morrer novamente, os que estão nele devem dar o testemunho da vida eterna, sendo libertos definitivamente do pecado e tornando-se filhos da luz. Não há motivos algum para a gente dizer que nós não conseguimos vencer o pecado que é em nós. Cristo já venceu. Cristo nos deu essa certeza. Nós, os que já morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele,
diz Paulo aos Romanos: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma vida nova. Há uma ordem, há um ensinamento, um chamado, um apelo para que nós deixemos o passado de trevas e escuridão e agora, como filhos de Deus, nos comportemos como tais. Jesus Cristo, na ocasião que livrou aquela mulher adúltera do apedrejamento, apontou o pecado de todos, mas perguntou para ela: mulher, e agora, quem te condena? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então fala: nem eu te condeno mais. A ordem agora é: vá e não peques mais. O perdão foi dado, mas vá e não peques mais. Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, diz que um cristão que vive em pecado é uma arma terrível nas mãos de Satanás. Ou nós seremos um vaso nas mãos de Deus ou uma arma terrível nas mãos de Satanás. Não podemos viver alimentando aquilo pelo qual o nosso Senhor suportou dores injustamente. Não podemos mais carregar os pregos que furaram as suas mãos, ou ser portadores da lança que furou o seu peito. Tudo isso ele suportou para que nós vivêssemos novidade de vida e uma nova vida que agrada a Deus. Esse trecho que nós analisamos até agora, ele nos traz uma bela reflexão sobre o contraste entre os desejos humanos e a vontade de Deus. O primeiro, são carregados de peso, ciladas, contaminados com o pecado. O segundo, a vontade de Deus, repleta de vida, gozo. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vocês estão cansados de ouvir isso, vocês sabem disso. Caminhando, nós precisamos ter uma atitude paciente com os perdidos. Nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, aqueles que não compartilham da mesma alegria da salvação em Cristo Jesus, eles não entendem o porquê de você não fazer mais as coisas que eles acham boas e proveitosas. Aos olhos do ímpio, nós é que somos errados. Se a gente não participar de anarquias, se a gente não se envolver em furdunço, como meu pai diz, nós é que somos errados. Nós somos brega, cafona, careta, como diz os adolescentes. Eles acham estranho que você não se lance com ele na mesma torrente de imoralidade. O capítulo 4 e 5 diz: e por isso eles o insultam. Contudo, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Sobre isso, um dos comentários bíblicos do Novo Testamento traz uma nota que diz com muita propriedade o seguinte: as pessoas incrédulas não entendem as mudanças radicais pelas quais seus amigos passam quando creem em Cristo, quando se tornam filhos de Deus. Não acham estranho uma pessoa acabar com o corpo ou destruir lares, arruinar suas vidas correndo de um pecado para o outro. Isso não é estranho. Mas quando alguém que com eles bebiam todos os dias resolve ficar sóbrio, ou alguém imoral se torna casto, a família pensa que este enlouqueceu. Paulo, quando defendia sua fé em Jesus Cristo, Paulo, que foi um matador de cristãos anteriormente, ele foi chamado de louco por Festo. Você agora é louco. Matar cristão não era. Agora que você não mata, que você defende Jesus Cristo, você é louco. Isso porque ele não compreendia a mudança de comportamento drástica que Paulo havia sofrido. Quanto mais complicado, meus irmãos, foi o seu passado antes de Cristo, mais difícil será para as pessoas entenderem a grandiosa obra de Deus na vida de vocês. E isso, há um motivo, há uma razão. Eles não podem acreditar na nossa capacidade de mudança. Fulano era muito perturbado,
Ele não é capaz de mudar. De certa forma, ele tem razão, e essa força não é nossa, essa força vem de Deus. Mas eles não acreditam. Isso se explica porque os seus olhos não foram abertos para enxergar as verdades ocultas do Evangelho, do mundo espiritual. Seus olhos são mundanos e eles não podem ver o que vem de Deus, o que vem do céu. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo fala por experiência própria. Ele mesmo sabia que outrora estava cego para a obra de Deus, até que Jesus se revelou a ele. O episódio culminante dessa revelação é a própria conversão de Paulo na estrada de Damasco, quando os seus olhos são abertos e as escamas caem. Paulo passa a ver a glória do Filho de Deus. A partir daí, ele começa a entender tudo o que acontece na vida dos que amam a Deus. Mas antes não, antes era loucura, era insanidade. Os mistérios, as mudanças, o milagre que aconteceu na sua vida, o novo nascimento passa a fazer sentido. Mas se você não for uma pessoa alcançada por Cristo, você também achará loucura isso. Como nós, outrora, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados e transgressões, eles, os ímpios, também estão. E tendo isso em mente, nós não podemos nos afastar, nos isolar dessas pessoas, achando que nós somos melhores. Pelo contrário, Paulo disse que não há mérito nenhum em nós. Tudo vem de Deus. Por outro lado, nós somos possuidores do remédio para as suas almas. O Evangelho de Cristo está comigo, está com você, meio de graça pelo qual Deus salva os pecadores. Nós somos vasos de barro que possuem um grande tesouro, o tesouro do Evangelho. Nós precisamos estar presentes na vida dessas pessoas. E, se por acaso essa presença, esse convívio nos trouxer ataques, acusações, aí então nós teremos a oportunidade de cumprir de forma mais efetiva o nosso ministério, dando bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, nós lemos o seguinte: assim, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam com mansidão, respeito e conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo Jesus, fiquem envergonhados de suas calúnias. Sobre isso, o comentário de aplicação pessoal da Tyndale House traz a seguinte observação: a recusa de um crente de participar de alguma atividade é uma condenação sigilosa àquela atividade. Os não crentes, então, reagem com hostilidade, frequentemente porque desejam justificar seus atos e calar as suas próprias consciências. Existe uma frase atualmente usada no meio dos progressistas e detratores dos princípios bíblicos que revela muito sobre esse pensamento. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer o seguinte: acuse os seus adversários do que você faz, chame-os do que você é. Uma tentativa de desviar o olhar das suas ações vergonhosas. Não, eles é que são errados. Os crentes é que são perturbadores da ordem. Ser acusado, então, meus irmãos, ou rejeitado por ser cristão, é um bom sinal. Se você está sendo recusado, quer dizer que o Evangelho realmente está fazendo diferença na sua vida. Nós
não somos os responsáveis e nem seremos nós que haveremos de condenar os que se levantam contra nós por causa de seus pecados, por causa de suas condutas. Haverá um dia e uma hora, a Bíblia é muito clara quanto a isso, em que todos precisarão prestar contas ao justo juiz. Hoje, Cristo nos defende como advogado fiel. Mas virá um dia para julgar, como justo juiz, os vivos e os mortos. E até mesmo Cristo passou por situação semelhante. Então nós lemos a respeito de Jesus o seguinte: ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas as entregava àquele que julga com justiça. Jesus, mesmo sabendo de todas as mazelas, pecados, todos os erros e a vida errada daqueles que lhe arrastava para a cruz, para o madeiro, Jesus não levanta acusações sobre ele. Pelo contrário, em silêncio, aceitou ser injustamente julgado e condenado até a morte. E uma morte humilhante, uma morte de cruz. Como nós lemos anteriormente, o profeta Isaías falou com autoridade sobre a vida e obra do Messias. Jesus sofreu pacientemente, pois ele sabia que o Pai teria a última palavra. Fazendo uso do comentarista Wiersbe, mais uma vez, ele diz o seguinte sobre isso que nós estamos falando: os amigos incrédulos podem falar mal de nós e até se opor a nós, mas o juiz supremo é Deus. Enquanto nós estivermos nesse corpo humano, nós seremos julgados pelos padrões humanos. Um dia estaremos com o Senhor na glória e receberemos o julgamento verdadeiro e definitivo. Irmãos, então a palavra é: devemos temer a Deus e não aos homens. Avançando, nós precisamos ter uma atitude de expectativa para esse grande dia. A volta triunfal do Filho de Deus. Quando lhes apresento esse panorama até aqui, não o faço para desanimar ninguém, mas para que os nossos olhos, os meus, os seus, sejam abertos e que nós encontremos esperanças no Evangelho de Cristo até que Ele venha. O verso 7 é claro e diz: sem pestanejar com todas as letras, que o fim está próximo. Não devemos olhar essa passagem como algo alegórico ou distante de nós, mas ficar preparados para esse glorioso dia. E Pedro aqui nos dá uma diretriz a ser seguida, para que, olhando para Cristo, nós não sejamos apanhados despreparados. Primeiro, nós devemos ser criteriosos e estar alertas. Não no sentido de prever o evento da volta de Cristo, nós todos sabemos que isso não é possível, apesar de eu já ter sobrevivido ao fim do mundo pelo menos umas 4 vezes. Não sei os irmãos, alguns com mais idade do que eu, com certeza já passou mais. Então, mas sim, no sentido de nós mantermos a cabeça no lugar, ser criterioso, estar alerta, ao sinal de que qualquer evidência do pecado em nossas vidas, nós possamos nos posicionar. Ser sóbrio é uma característica do cristão. Ele deve ser alguém que tem um sentido e um propósito na sua vida. Ele precisa estar atento, tomar as decisões de forma racional e consciente. O cristão ele não deve ser aquele levado pelos ventos. Paulo, inúmeras vezes, fala a respeito disso. Enquanto pastor de Tito, ele o instrui com as seguintes palavras: você, Tito, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom.
Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas, cuidando dos afazeres, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Nós não somos mais ignorantes, meus irmãos. Sabemos o que está por vir. Por isso, nós precisamos dar o bom testemunho do Evangelho e nos esforçar para isso. Os holofotes estão voltados para nós. Os olhos acusadores estão atentos às nossas atitudes. Caminhando. Segundo, nós precisamos nos dedicar à oração. O versículo 7 é a diretriz de como deve ser nosso relacionamento com Deus, a ligação vertical desse processo de espera. Falar com Deus estreita o laço de confiança que nós temos nele. Falar com Deus muda o nosso modo de ver as coisas. Jesus sempre bateu nessa tecla. Orem, orem sem cessar. Muitas vezes repreendeu os seus discípulos por não orarem com diligência. Aos Efésios, Paulo orienta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração, meu irmão, ela tem que ser constante. Não por mim apenas, por mim também, mas orem pela vida da igreja. Orem uns pelos outros. Orem por sua liderança. Não é aquela oração que o crente tradicional batista faz apenas nas refeições, mas todo o tempo, em favor dos irmãos em Cristo Jesus. Ore pelos perdidos, pela igreja local, pela igreja espalhada no mundo. Orem sem cessar. Terceiro, amem uns aos outros. Os versos 8 e 9 nos traz a diretriz horizontal, como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Sobretudo, amem uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. O grande mandamento dado por Jesus é aqui relembrado novamente. O amor fraternal. Ele revela muito sobre como nós amamos a Deus. Vocês lembram daquela fala de Jesus Cristo? Como amaremos a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar o nosso irmão, a quem está aqui do nosso lado? A marca distintiva do cristão é o amor pelos membros da família na fé. Seremos reconhecidos por amar uns aos outros. Um amor intenso, um amor diferente de sentimentos, não tem nada a ver com paixões, mas uma escolha decidida. A gente deve amar mesmo aqueles que parecem não querer se afastar de Adão. É preciso amá-los. Não podemos dizer o mesmo que os que não conhecem a Cristo dizem: meu santo não bate com o dele, eu não consigo amá-lo. A gente não pode dizer isso. Nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, é uma família. Segundo as Escrituras, o amor cristão, ele é pronto a perdoar. Se o seu irmão te feriu, faça valer as palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não deve ser um amor corrupto, irmãos, um amor conivente com o pecado. Não é isso. Deve ser um amor que traz os filhos de Deus para a luz. Quando o apóstolo diz que o amor cobre muitos pecados, é nesse sentido que ele está dizendo. Nos motiva a preservar os irmãos em Cristo
do escândalo aos olhos gentios. Olha uma revelação sutil a nós aqui. Devemos nós auxiliar os irmãos fracos e não humilhá-los diante da sociedade. Um conselho que encontramos na tradição cristã é o seguinte: ninguém pode esconder seu pecado de Deus, mas os cristãos devem procurar, em amor, cobrir os pecados uns dos outros, pelo menos aos olhos dos incrédulos. Afinal, se os ímpios encontram munição para usar contra nós quando fazemos e dizemos coisas boas, o que farão quando souberem das coisas más que os cristãos dizem e fazem? Cristo morreu para cobrir os nossos pecados, cobrir com o seu sangue. Por isso não podemos deixar que as nossas condutas manchem as vestes daquele que suportou as nossas fraquezas. O amor cristão deve ser um ato prático em sua essência. Não é de palavras. Sim, eu amo a todos. O verso 9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. O nosso lar deve ser usado para abençoar vidas. Eu sei que nos dias de hoje nós temos dificuldade de abrir nossa casa para as pessoas por motivos diversos. Não dá para confiar em qualquer um hoje em dia, principalmente porque o espírito da sociedade moderna é traiçoeiro. Mas a hospitalidade, ela é uma ordenança clara nas Escrituras. Jesus e os apóstolos, eles desfrutaram de hospitalidade de outras pessoas enquanto exerciam seus ministérios. Eu mesmo sou testemunha de uma hospitalidade cristã. Fui muito abençoado por alguns irmãos aqui dessa igreja. E por isso, meus amados, eu os encorajo, em amor, sejam hospitaleiros por causa da obra de Cristo. Por amor a Cristo, por amor aos seus irmãos. E por último, sirvam uns aos outros em suas necessidades. O amor cristão, tal como nós falamos, ele deve culminar em serviço mútuo. Não sermos um crente que apenas recebe benefícios, mas que contribua de alguma forma. Todos somos dotados de dons dados por Deus para servir ao reino, para servir à família em Cristo. E estes dons ajudam o povo de Deus a viver uma vida mais leve aqui na terra. Uma vida que glorifique a Deus. As minhas habilidades manuais podem ajudar você de alguma forma. As suas habilidades intelectuais podem me auxiliar no momento de fraqueza. Pedro, no verso 11, vai explicar como devemos servir. Não de uma maneira cansativa ou desgastante, mas de forma a expressar a graça abundante de Deus. O texto diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem seja a glória, o poder para todo o sempre. Quando os crentes usarem os seus dons como Deus ordena, ou seja, no poder de Deus, para ajudar uns aos outros e edificar a sua igreja, as pessoas verão Jesus Cristo em nós, glorificarão a Deus e agradecerão pela ajuda que receberam. Para encerrar, eu gostaria de ler para os irmãos o resumo desse sermão nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele instrui a igreja de Roma. Portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e preservem-se na oração. Assim nós oremos, meus irmãos. Deus, nós te louvamos. Obrigado pelo privilégio de nos tirar do império das trevas, das cadeias do pecado e nos trazer para a gloriosa luz de Cristo Jesus. Somos hoje herdeiros do reino de Deus, porque a obra de Cristo foi consumada ali na cruz e nos libertou da morte, salário do pecado. Eu peço a Deus que abençoe cada um de nós aqui, trazendo discernimento da tua palavra, orientação, ó Deus, todos os dias, para que nós saibamos que o Senhor é quem conduz os nossos passos e o poder para vencer o pecado já nos foi dado. E nós somos possuidores da graça do Senhor, Pai. Auxilie-nos na pregação do Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares, que o nosso bom testemunho responda às atitudes, ó Deus, que o mundo precisa. Muitas vezes vai faltar palavras em nossas bocas para falar de Cristo, mas que o nosso exemplo possa dar a eles uma direção, que Cristo possa ser visto em nós, que o teu Espírito nos auxilie nessa missão de esperar a sua vinda. Sê conosco, ó Deus, no dia de hoje, no decorrer dessa semana, nos abençoando, Pai, para a honra do teu nome e a edificação dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,